Bom, nós combinamos aqui que eu começaria, porque afinal de contas eu escrevi um texto, né, para essa exposição do Bechara, e aí a gente desenrola uma conversa com vocês, que eu acho que é o mais legal, né, vocês participarem também. Queria começar dizendo que, na verdade, o texto que eu escrevi para o Bechara foi escrito muito tempo antes da exposição, né? Então não foi um texto para a exposição, foi um texto mais genérico sobre a obra do Bechara, mais um olhar, assim, uma interpretação, algo que me fez ficar preocupado num primeiro momento, porque o Bechara é um artista com uma longa, né, trajetória, muitas pessoas, né, muito mais gabaritadas do que eu escreveram sobre a obra dele, e ele me deu vários livros, né? Eu confesso que eu não li nenhum dos textos, porque assim, se eu ler, aí vai ser difícil, né, eu poder ter a minha interpretação. E coincidentemente, porque eu viajo para São Paulo, BH, fico nessa ponte aérea praticamente toda semana, e o Bechara também é um cara que viaja para várias partes do Brasil e do mundo, está sempre também em aeroporto, e eu escrevi esse texto no aeroporto, enquanto eu estava esperando o meu voo, né? Comecei a escrever, basicamente dois eixos, né, me chamaram a atenção para produzir esse texto e essa reflexão, né, com base naquilo que eu já conhecia, que eu já tinha visto, né? Eu nunca, né, tenho que admitir para vocês, eu nunca vi uma exposição individual do Bechara, uma exposição com várias obras ao mesmo tempo. Eu via em feira, via alguma coisa em galeria, nunca vi uma concentração de obras, né? Então isso também dificultou eu poder ter uma apreensão, né, mais conjunta, mais global, né? Mas duas coisas me chamaram a atenção e eu falei, bom, eu vou arriscar e vou fazer do meu método de escrita um método semelhante ao método de trabalho do Bechara, né? Que o Bechara, ele busca dar um start, um ponto de partida, né? Escolhendo materiais, escolhendo, né, os suportes, as tintas que às vezes não são tintas, né, assim, esse processo de oxidação, e parte do processo é o que rola, né, sem muito um controle, a intervenção, né, rigorosa, né, do artista, quer dizer, ele deixa a coisa acontecer, né, ele é responsável, ele está ali como uma espécie de curador, né, não só artista, mas curador desse processo físico, químico, que vai, né, interferindo. Muitas dessas obras ainda estão se movendo, elas estão ainda acontecendo, elas não estão concluídas, né, do ponto de vista físico e químico, né? Isso é intencional. Então eu falei, eu acho que eu vou adotar um pouco um método de escrita em que eu começo a partir de, né, um princípio, né, um eixo, e eu deixo que o próprio texto, a própria escrita, né, a observar e comentar as obras, ele me guie. Então foi um pouco isso que aconteceu, e aí dois eixos que eu percebi que são importantes na obra do Bechara, né? Estão no texto como reflexo, mas eu acho que o legal é porque isso está na obra do Bechara. A primeira questão, né, ou o primeiro eixo, é que há uma intenção de trabalhar, né, com geometrias, né? Não falo a geometria, né, euclidiana, mas geometrias. Essa geometria, ela sempre é buscada como uma força, né, no sentido de organizar, né,
o início da ação, né, do pintor, do artista. É uma espécie de guia para ele, né? Mas essa geometria, ela não se impõe como definitiva, né? Havia uma coisa que ali me dava um parentesco com a história do concretismo, né? As vertentes construtivas da arte brasileira desde o final dos anos 40, né? Em que o concretismo, né, foi uma dessas vertentes, uma vertente importante, né? O neoconcretismo outra, né? Vertente importante, né? No Rio de Janeiro, Elliot Sica, Lygia Clark, etc. Mas em nenhum dos dois lugares eu achava que, né, o Bechara obviamente foi um artista que viu, né, esses movimentos, né, esses artistas, mas ele não estava dentro de nenhuma dessas ordens, nenhum desses manifestos. Quer dizer, é uma arte que trabalha com a construção, mas a construção está num outro lugar. A segunda coisa que me chamou a atenção, então a primeira foi essa, né? Quer dizer, como é que ele se insere, né, contrapondo-se, né, a uma tradição da arte brasileira, né, de vertente construtiva, né? Mas ele se insere não assimilando, ele se insere quase numa oposição. Eu acho que eu comento isso no texto, né? Há duas maneiras da gente se educar, né? Ou por assimilação de um modelo ou por oposição a ele. Eu acho que o Bechara está mais na oposição. Tanto num quanto no outro, é mister que você conheça, né, a referência, né, que você não a ignore. Ou seja, você vai assimilar aquilo que você conhece ou você vai se opor àquilo porque você conhece, né? Então, ele conhece essa tradição, né, mas ele não está se colocando como um seguidor, seja do concretismo, seja do neoconcretismo ou qualquer dos seus desdobramentos. Pelo menos essa foi meu primeiro olhar, né? A outra coisa é essa ação do tempo, né? Porque ao pegar lonas de caminhão, esses materiais que já vêm impregnados, né, de fuligem, de sujeira, de outras substâncias que não foram postas ali pelo artista, né, elas já estão impregnando aquele material no qual ele vai trabalhar em cima. Não me pareceu que era apenas a escolha de um material com uma pátina, com uma cor, com uma tonalidade, né, com um batik, né, para ele depois ir, né, complementando, né. Ao contrário, eu acho que essa escolha de um material que já está impregnado, né, de memória, ele está impregnado de tempo. E essas lonas, por exemplo, de caminhão, né, velhas, usadas, que ele pega para poder ser o suporte, né, de um trabalho que continua, elas trazem o registro de um processo lento, né? É como se fosse um raio-x, né, das várias ações do tempo sobre aquele material. Então é uma forma de trazer o tempo, né, ou uma forma de registro do tempo para o trabalho. E aí, né, a intervenção do artista é mais uma dessas fases temporais, né, que não termina ali. Quer dizer, isso vai continuar, né, vai continuar. A gente não sabe qual que é o destino
né, desses trabalhos. Eles estão aqui na galeria, eles podem estar numa coleção particular, num museu, né, mas daqui a 200, 500 anos esse museu pode pegar fogo, né? Espero que não estou jogando praga, mas, né, podem não ter mais museus, pode ser que existam no futuro outras formas de... E essas coisas elas estão, né, com uma autonomia que não pertence nem mais ao material, nem mais ao artista. Elas existem no mundo, elas têm uma existência própria. Então, ele pega uma coisa que já tinha uma memória, já tinha uma história autônoma, que não dependia dele, ele faz a sua intervenção e esse trabalho continua com essa autonomia, né, longe do artista. Eles são coisas existentes no mundo. Então, esses dois eixos me chamaram a atenção para esse olhar, para esse recorte que eu fiz no texto. Ou seja, nenhuma dos artistas das vertentes construtivas citadas aqui, seja concretismo, seja do neoconcretismo, trabalharam nessa chave. Talvez, né, o mais próximo tenha sido o Hélio Oiticica, mas o Hélio Oiticica exigia, né, dos ambientes espaciais, né, ele não chamava aquilo de instalação, não havia um nome instalação ainda, né? É anacrônico a gente chamar aquilo que ele fazia de instalação, né? As últimas ele chamava de crelazer, né? Mas o denominador comum entre essas obras do Oiticica, né, que são ambientações, né, são coisas que se dão no espaço, é a participação do espectador. É você poder caminhar no meio delas, é tocá-las, etc. Isso não existe na obra do Bechara. Não é para você tocar as coisas na parede, os desenhos, né? Os desenhos têm vidro na frente, porque a participação, ela existe num outro sentido, ela está num outro lugar, ela está nessa ideia de que todos nós, todos os entes, sejam os inanimados, sejam os animados, né, participam do tempo, que o tempo altera tudo, que o tempo está agindo sobre tudo, sobre nós, sobre as coisas, o tempo todo, né? Então, mesmo olhando de longe, mesmo não chegando perto, mesmo não tocando, o que era uma exigência, né, na obra do Hélio Oiticica, ainda assim, a minha presença aqui, né, a poucos metros dessa obra, me torna partícipe dela, né? Me faz um elemento de intervenção nela, e vice-versa, ela intervém também na minha existência, né? Porque ambos somos entes que estamos subordinados, sujeitos à ação do tempo. O tempo enquanto duração. Talvez essa seja o denominador comum, né? O Hélio Oiticica, ele ficou fascinado pela obra do Henri Bergson, né? O conceito de tempo como duração e não o tempo do relógio cronológico, o tempo que se marca no relógio. Mas o tempo enquanto vivência, né, de um processo. Então, foram essas duas coisas que me chamaram a atenção. Eu falei, puxa, eu acho que eu tenho que fazer o texto e botar no texto isso, né? E aí o Bechara vai me dizer se eu viajei muito, né? Se eu fiz uma viagem que não tem nada a ver, que extrapola, né, tudo que ele faz, ou não, né? Ou se tem algum sentido isso, né? Só para referi-los, quer dizer, isso, eu sou professor de filosofia e história da arte, mas minha primeira formação é artes plásticas, e eu fui um artista ativo até os anos 2000, né? Eu sou da famosa geração 80. Então, uma parte, né, do texto, uma boa parte, era, né, provocada por essa experiência, assim, né? Eu conheço os materiais, eu conheço, né, o processo. Então, muitas vezes eu me coloquei, né, no lugar dele, né? Tipo assim, bom, se fosse eu trabalhando, né, com esse material dessa forma,
né, com esses processos, o que eu estaria pensando a respeito disso. E tem algumas partes que são provocações ali no texto, que eu não sei se ele percebeu, né, mas, né, a questão das esculturas, né, que elas vão se movendo no espaço, tem um desenho, o desenho do vazio, né, não é o vazio, mas é o próprio deslocamento, é como se fosse o registro, a memória do deslocamento desse cubo no espaço. Se eu pudesse, né, suspender esse cubo rolando, né, ele vai formando um desenho, um dado, né, que se joga. E aí me veio a lembrança do dado e eu fiz uma provocação com o jogo de dados do Mallarmé, né? Então foi um pouco isso, né? Eu acho que aí a gente pode abrir para um diálogo. Aí o Bechara vai responder se eu viajei muito ou se, né, alguma coisa caiu dentro. A gente falou há pouco sobre isso, não viajou nada, é muito convergente. Eu fiquei muito surpreso com, digamos assim, a mira do Luiz, a mirada do Luiz sobre o trabalho. A gente converge. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês numa quinta-feira, à noite, chovendo. E obrigado pela presença. Quero agradecer ao Luiz pelo olhar para o trabalho, pelo interesse no trabalho. E acho que realmente se interessou, porque, como falei há pouco, há muita convergência. A gente, quando trabalha, a gente vai constituindo, impregnando o trabalho de algumas intenções, né? E que não necessariamente a gente espera que essas intenções sejam reconhecidas. Não é isso. O trabalho é aberto, é livre, é importante que ele se ofereça a leituras variadas entre as pessoas, mas tem lá um conjunto de intenções. E eu falei com o Luiz, é muito curioso, porque a maneira como ele aborda o trabalho no texto reconhece essas intenções todas. Então, obrigado. E quero aproveitar também e agradecer também à Galeria Albuquerque Contemporânea, por algumas razões, por proporcionar essa exposição, proporcionar esse encontro. E é a minha galeria mais antiga. Eu trabalho com algumas galerias no Brasil e fora, mas uma curiosidade, assim, quando o Lucas fala que a gente já tem essa relação há muito tempo, eu era estudante do Parque Lage, estudei no Parque Lage. O primeiro trabalho que eu vendi na vida foi para a Selma Albuquerque. Foi para a avó do Lucas, mãe da Flávia. E dali a gente estabeleceu uma relação. Hoje, de tarde, a gente estava lembrando da primeira vez que eu vim a BH para retribuir a presença da Selma lá no meu ateliê na Lapa, um lugar bonito, mas imundo. E eu vi a Selma, aquela senhora, lá naquele lugar, eu quase... Enfim... E, enfim, é uma relação de muito tempo, de muita, para mim, muita alegria, muita confiança, muita parceria. A gente fez muita coisa junto. Participaram dos meus projetos editoriais, dos livros que eu lancei. Tem mais um para lançar esse ano, depois a gente conversa. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu tenho um problema quando eu falo que eu sou prolixo, vou me esquecendo das coisas e tal, vou tentar não fazer isso e vou me guiar pelo que o Luiz levantou aqui. O Luiz levantou alguns aspectos, a questão da geometria no trabalho e a questão do tempo no trabalho, né? Eu me lembro assim que eu sou um artista tardo, eu comecei a trabalhar e a estudar tardiamente na minha vida, mas eu tenho aí 35 anos de percurso. Eu me lembro que durante um tempo a minha grande preocupação era justificar tudo que eu fazia, encontrar uma justificativa na experiência, né,
imediatamente anterior ou mais anterior ainda, na história da arte, digamos assim. Eu me lembro da primeira, eu fazia parquilagem e era um pintor figurativo. E me lembro que um dia eu, viajando, vi uma grande exposição do Malevich, acho que no Metropolitan, e nesse instante a minha vida mudou completamente. Deixei de ser figurativo, comecei a me interessar pela abstração geométrica, pelo construtivismo, etc. e tal. Então, assim, é claro que o Eduardo Suede, uma vez, falando sobre a influência que um artista pode carregar, ele falou uma coisa que eu achei muito bonita de ser dita, que ele falou, olha, todo mundo sofre uma influência, todo mundo carrega isso, porque um passarinho que posa num galho, ele partiu de um outro, né? Então, assim, eu tenho, sim, uma grande influência na minha vida, que é Malevich. Obviamente, eu observo eu acho, de novo, uma felicidade ver o Luiz citar Hélio Oiticica para mim, que é, na produção brasileira, a grande referência que eu tenho. Lígia Clark também, mas Hélio mais ainda. Mas é uma aproximação assim, e de qualquer maneira representa um aspecto do mundo da geometria que me interessa exatamente para combater. Então, assim, de novo, vou me aproveitar esse fio que o Luiz propôs aqui, vou falar um pouco sobre a geometria no trabalho, como me relaciono com ela, e depois sobre a questão do tempo. Para isso, eu preciso dizer o seguinte, então, durante um tempo eu tinha, quando comecei a pintar, depois das primeiras exposições, primeiras coletivas, e a partir de um ponto, eu não sei exatamente qual foi, talvez eu participei, a primeira Bienal que eu fiz foi a Bienal de São Paulo, em 2002. E eu acho que ali virou uma chave no meu trabalho. Eu deixei de me interessar tanto pelas conexões, não que eu me desinteressasse, mas antes eu me interessava exclusivamente pelas conexões que a minha produção poderia ter com a história da arte, com a experiência do abstracionismo geométrico, né, o construtivismo, e passei a me perguntar de que maneira isso me conecta com a vida. Foi lá, eu ainda não tinha, isso não era claro para mim, mas enquanto eu falo aqui, isso eu estou construindo agora, tá? Tem muita coisa, eu não planejo nada do que eu vou falar, assim como eu não planejo o trabalho. Eu não tenho livro de desenhos, não planejo nada, a coisa para mim vai acontecendo enquanto eu vou fazendo. Então, pode ser que eu me arrependa da maioria das coisas que eu estou falando aqui agora, acho que não, mas talvez, e eu penso que foi em 2002 que essa chave virou. Qual chave? A de eu procurar sustentar o meu trabalho tanto na história da arte, mas dividir isso com aspectos da vida. Da vida. Que é o que me interessa profundamente hoje em tudo que eu faço. Porque a minha relação com a história da geometria está colocada, já tá dada. Né? Agora, o que eu faço com isso? Eu sou um artista de ateliê. Eu não sou um artista das ruas. Eu preciso do ateliê, eu preciso das derrotas diárias do ateliê para, sobrevivendo a esse conjunto de derrotas, supor que ao final de uma sequência de derrotas, alguma coisa emergiu daquilo na qual eu possa confiar. Confiar em quê? Confiar como um fato plástico que se sustente, que guarde potência, né? Que contenha o poema, né? Essa experiência que nos fará disparar cruzamentos, né? Conexões reflexivas com diversas situações da vida, da história, da academia, do que seja. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, para falar desses dois aspectos que o Luiz levantou, a minha relação com a geometria, a questão do tempo, eu tenho que falar da vida.
que é o que me interessa profundamente. Eu tenho muita aversão a tudo que é afirmado. Eu tenho muito interesse na dúvida, enquanto veículo, instrumento para você acessar o que seja, um lugar, uma condição existencial, somar relações, subtrair relações. A dúvida, para mim, é o meu grande motor, né? Porque a dúvida, para mim, ela oferece a ideia do porvir, que é o que me interessa profundamente. Então, considerando isso, eu rejeito a ideia de as coisas afirmadas, né? Um indivíduo afirmar-se como eu sou assim indubitavelmente, eu quero isso indubitavelmente, eu não sei o que eu quero. Eu sei mais ou menos. Porque eu estou desconfiado que para alguns indivíduos, obviamente quando eu falo da vida, eu não falo da vida sobre todos, eu falo da vida para alguns, especialmente para mim. E para alguns que eu reconheço como vizinhos dessa condição, né? Que é a da incerteza sobre as coisas. E o que é que a geometria tem a ver com isso? A geometria é um instrumento de cálculo. Você pode construir rotas de viagens interestelares com a geometria, porque ela afirma, ela é ciência exata. E eu rejeito isso. Então como é que eu vou me relacionar com uma coisa que tem uma base na afirmação do mundo, né? Se eu duvido do mundo, se o mundo duvida de mim, como é que eu me relaciono com isso? Porque eu gosto da geometria, eu gostei de Malevich, aquilo me encantou. Eu me lembro que quando eu entrei no Metropolitan, eu estava com a minha mulher, e quando eu me deparei com aquilo, porque eu conhecia Malevich de uma reprodução, de uma peça num museu, mas uma retrospectiva enorme no Metropolitan, né? Não era no Jeu de Paume, era no Metropolitan. Eu me lembro que eu falei para minha mulher, falei, meu amor, me perdoa, vai indo porque eu vou demorar. E fiquei, e depois eu te encontro no coffee shop, lá na cafeteria do museu. Então assim, isso me estimulou a trabalhar, mas olha, isso fala do mundo enquanto um instrumento que afirma o mundo, e eu não gosto disso. Então, obviamente isso não foi um plano, não foi um projeto, como é que eu vou combater? Eu apenas quero combater a geometria, eu quero danificar as matemáticas, eu quero corroer as certezas. Eu quero combater as certezas. É uma necessidade que eu tenho vital. Então a minha geometria, se você olhar qualquer linha minha, uma vertical, ela começa ali, mas ela não vai até o fim, ela desaparece em algum momento do plano, reaparece de novo. Essa condição existencial da linha, de existir, deixar de existir, reaparecer de novo, é a dúvida, é a hesitação. Ela hesita. Ela emerge no plano como um embate, como uma luta para emergir. Assim como eu desconfio que a vida faça com cada um de nós, pelo menos com a maioria de nós. Você relaciona-se com glórias e com derrotas o tempo todo. Na profissão, no amor, na relação com as pessoas, na relação com o trabalho, com os boletos que são pagos, outros demoram a pagar. Esse embate que faz parte da vida, na natureza, na política, a gente é afetado pela vida, a vida que é assim e tal. Então assim, eu gosto de pensar a geometria como um espelho. Bom, de um modo geral, a maioria dos trabalhos são todos autorais, né? Eu não estou fazendo o trabalho do outro, estou fazendo o meu trabalho, que resulta, enquanto coisa visível, uma coisa visível que guarda, né, as minhas observações pessoais sobre o mundo ao redor
sobre o que o mundo faz com ele próprio e sobre o que o mundo faz com cada um de nós. Então o mundo para mim faz isso que eu listei aqui agora. E a minha geometria eu quero que ofereça isso, né? Essa condição de embate com a vida para emergir, não é? A minha vida é maravilhosa, mas ela não é fácil. Então assim, imagino que seja com a maioria, né? Então essa é a minha questão com a geometria. A questão com o tempo é um pouco isso também. Eu tenho uma relação com o tempo baseado na inexorabilidade de que o tempo ele atua sobre tudo e sobre todas as coisas. No nosso caso, o drama é maior, porque a gente tem consciência disso. Um cometa que dura bilhões de anos contra a gente que dura aí de 60, 90, 100 em alguns casos, é que a gente tem a consciência disso, a gente é o porta-voz da existência, a gente é o porta-voz do universo, do mundo, né? A gente pensa sobre isso, e isso carrega drama, pelo menos para mim, porque eu não tenho como combater isso. Eu tenho uma série de trabalhos que são produzidos com vidros planos. Na exposição anterior aqui eu mostrei aqui em Belo Horizonte esses trabalhos. São vidros planos içados, que eles ficam pendurados, e entre esses diferentes planos de vidro eu faço locação de coisas com cor. Cubos, pedaços de madeira, algumas outras coisas. Isso é pintura, embora obedeça a uma operação típica da experiência tridimensional. É uma pintura porque o pensamento para construir aquilo que eu tenho é o pensamento de pintor e a visada é frontal. Não tem uma coisa de você olhar ao redor. Que um amigo que acompanha meu trabalho há muito tempo, um crítico de São Paulo, Aguinaldo Farias, certa vez chamou de explosões congeladas, que é uma maneira que tem de guardar o tempo, interromper o tempo. A ação do tempo sobre todas as coisas, isso é inexorável. Ninguém muda isso. Ninguém muda isso. Nada muda isso. Nenhum poder muda isso, né? Então assim, como é que seria? Para mim é um drama. Para outros não, para mim é um drama. Como é que eu lido com isso? De novo, é autoral. Eu lido congelando esse momento. Então, o tempo, para mim, é um drama permanente. Assim, como é que eu me relaciono com essa coisa sobre a qual não tenho controle, essa coisa que tem controle sobre tudo e todos? As montanhas de rocha densa e sólida, um dia serão areia. O que faz dela? Que fenômeno é esse que transformou uma montanha em areia? O tempo. O tempo, obviamente, aí o tempo aqui, nossa, que são as intempéries, né? Vento e tal, não sei o que lá. Então, assim, esse tempo, esse Senhor sobre todas as coisas, nesse mundo material que a gente tem, né? Então, assim, o tempo para mim é um drama que eu carrego, estará sempre presente no meu trabalho. Para além disso, o tempo carrega uma outra coisa que me interessa, que foi o que me interessou no uso das lonas usadas de caminhão. Que é uma coisa que um dia eu pensei assim e fiz a seguinte formulação: eu sei que tu existes, não porque eu te veja, mas porque eu vejo os sinais da tua existência. Então você pega uma lona de caminhão usada, e o que me interessa nela são as diversas manchas que ela vai adquirindo no seu uso funcional, no seu uso funcional, é redundante, no seu uso, né? Amarrou caixa, corda, prego enferrujado, o que for ali, aquilo vai deixando sinais de coisas. E você vai reconhecendo que, isso aqui é um sinal de uma coisa que passou por aqui. Eu sei que isso aqui é uma caixa, não porque eu estou vendo a caixa, mas porque estou vendo o sinal da existência dela. O tempo faz isso, o tempo oferece isso. Num filho do tempo que é a memória.
Então, o tempo e o seu filho, a memória, são coisas que me interessam também, porque a memória é uma maneira que eu tenho também de me relacionar com o tempo. Reconhecer a presença do tempo num determinado espaço ou sobre uma determinada coisa, né? A passagem dele, porque a coisa não está mais ali, deixou de existir enquanto coisa, mas continua existindo enquanto memória. Então, assim, é isso, mais ou menos a questão da geometria, a questão do tempo e tal. E no que se refere às esculturas, que, de novo, a mirada é muito certeira, essas esculturas, eu chamo, na verdade, de desenhos espaciais ou esculturas gráficas. Esses dois nomes não fui eu que dei. Foi um crítico do Rio de Janeiro chamado Fernando Cocchiarelli, que, escrevendo sobre esses primeiros trabalhos para um livro meu de desenhos, conversando comigo, como você não acha que isso são desenhos espaciais, esculturas gráficas e tal? Eu falei, adorei, Fernando, como eu não faço cortesia com o chapéu dos outros, toda vez que eu me referir a esses belos títulos que você deu, eu vou lembrar que foi você que fez isso. E ficou, porque são desenhos sobretudo. São operações tridimensionais, relacionam-se com o espaço, embora relacionem-se com o que você falou, com o espaço vazio, porque o espaço vazio não é vazio. Segundo eu observo, o vazio tem substância. Eu digo isso porque eu tive essa experiência. Eu uma vez fui convidado para fazer uma exposição no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, e na época o Lauro Cavalcante, que era o curador, me deu uma sala. A sala era uma sala retangular, muito limpa, um retângulo. No meio da parede principal tinha uma porta grande. E eu resolvi produzir uma instalação que se relacionava com um trabalho que eu tinha acabado de realizar, chamado A Casa, que era uma casa em escala real que cuspia o mobiliário pelas janelas e portas e tal. Eu olhei aquilo ali, falei, Lauro, você tem mobiliário aqui dentro e tal? Com todo cuidado, mobiliário até de IFAM. Eu falei, não quero do IFAM não, eu quero o outro lá e tal. Ah, tem. Aí produzi uma expulsão de mobiliário embolado dessa porta para dentro do salão. Quando eu fiz isso, eu percebi que eu tinha dividido aquele espaço retangular grande em dois espaços. Um espaço para trás daquela linha de móveis e um espaço para frente. Se eu dividir o espaço em dois, é porque o espaço tem substância, ora essa. Então, o espaço, a gente pode chamar um espaço de vazio por algumas... por algum tipo de conhecimento, mas é possível também considerar que o espaço vazio não é vazio, ele tem uma substância chamada vazio, porque eu posso esculpir ele, né? Eu tenho um vazio aqui, se eu pegar um sofá que está ali, botar aqui, eu acabei com esse vazio. Então eu esculpi esse vazio, não pelo modo tradicional da escultura, de esculpir, de retirar a matéria de alguma coisa, né? Mas de colocar a matéria sobre uma outra coisa e deslocar essa coisa, impedir a existência dela. Então, assim, esses desenhos obedecem um pouco isso, assim. Eu me lembro quando isso começou, eu estava desenhando, eu falava, mas eu vou ficar desenhando sobre suporte de papel, com uma coisa tradicional, esse negócio que eu tenho para oferecer de diferente disso que está aqui. Eu pensei, bom, se eu desenhar fora do suporte tradicional do desenho, que é o suporte bidimensional. Pô, mas se eu for para o espaço tridimensional, estou fazendo escultura. Não, eu posso estar fazendo escultura, mas eu posso estar desenhando no vazio. Então, essas minhas esculturas que combinam sólidos cheios com sólidos vazios, os sólidos vazios são constituídos por um conjunto de linhas horizontais e verticais que formam um objeto aerado, que se vê através, eu vejo através dele, logo ele é uma linha produzindo um desenho no espaço. E que, como eu sou, segundo minhas preferências, pintor, eu carrego mesmo as minhas experiências escultóricas com
certamente, nem vou lutar contra isso, porque eu não estou mais a fim de lutar contra nada. Nem quero, porque faz parte do trabalho. Carrego cacuetes e hábitos do pintor, né? É assim que eu gosto de olhar o mundo, é assim que preferencialmente olho para o mundo, portanto, vou olhar para as esculturas também e tal. Então, são desenhos espaciais porque eu parto do princípio que eu estou desenhando e tal. E, de novo, como são experiências geométricas, elas também carregam falhas. E a falha está no fato delas serem organizadas por depósito. Elas são acomodadas por gravidade. E são peças grandes, eu tenho aqui fora uma peça grande e pesada, que guardam a iminência de desaparecerem, né? Porque eu pego esses elementos todos, os cubos sólidos e os vazios, está tudo espalhado no chão, eu pego e organizo isso, dou forma a essa coisa. Cada montagem tem uma forma diferente, mas se eu encostar, der um toque, aquele negócio desmonta todo, pô, deixou de ser aquilo, vai ser outra coisa, mas aquilo deixou de ser, né? Então, assim, essa iminência, lidar com a falha, lidar com a falta de certeza, né? Não afirmar-se em relação ao mundo, é, de novo, tal como eu falei antes, que é o que me interessa na geometria, que eu carrego para as esculturas também. Todas as minhas esculturas são soltas, né? E cada um monta aquilo como quiser. E aquilo está pronto para cair no chão e desfazer-se, né? Enquanto uma coisa que tinha uma determinada forma e tal. Então é mais ou menos isso. Não, muito bom. Você estava falando aqui, você só antes de passar, né, para a galera, você exemplificou como uma geometria incerta, ou o seu uso da geometria não buscando uma certeza, a linha que começa, né, e desaparece. E aí, você falando, me veio a lembrança, a memória de uma interpretação na filosofia pré-socrática, se é que isso pode ser chamado de filosofia, né? Mais uma cosmogonia, enfim, que interpreta a formação do universo através de um conceito chamado clinamen, que é assim: no início, todos os elementos, eles estavam imóveis, estavam simetricamente dispostos no espaço, como se fosse a chuva. Mas imagina se a gente suspendesse a chuva caindo. Pá! Lembra no Matrix? Matrix tem, né? Então, aí as gotinhas ficam todas alinhadas, mas elas não se movem. E aí, por alguma razão que não se sabe explicar, uma das gotinhas, ela resolve se mover e ela vai, né, se inclinando, ela se desvia e bate na que está ao lado, e esse choque faz com que a que estava imóvel se choque com a outra, e assim por diante, e é desse choque que as coisas foram criadas. Os gregos usam clinamen quer dizer desvio, ou seja, esse movimento de fora de rota. Uma gota. E eles usam essa explicação, enfim, essa interpretação, né, o conceito de clinamen, para explicar o livre-arbítrio, o arbítrio, ou seja, a razão pela qual uma delas saiu de curso e resolveu se chocar com as outras e embaralhou tudo, criou toda essa confusão, né, que gera o mundo, gera os planetas, tudo mais, o quente, o frio, os elementos, o cheio, o vazio, né, as substâncias, é porque simplesmente ela resolveu sair do curso. E isso explica o livre-arbítrio nos seres humanos. Os gregos usavam essa história para não só explicar a geração de tudo,
mas também a geração e a corrupção, né? Porque, afinal de contas, depois, a partir dessa decisão, cria-se a mobilidade, a dinamis, né? E aí a gente não tem mais controle, como você falou, do tempo. E o tempo que gera as coisas também as corrompe, né? E as, né, leva para o seu fim, que é um reinício de outras e assim por diante. Então, essa incerteza, na verdade, eu estava pensando aqui, né, quando você falava dessa incerteza, ela tem muito a ver com essa, que você falou, o que me interessa, certamente tem o Malevich, tem essas referências da história da arte, mas o que me interessa é a vida, sobretudo a vida, né? O que acontece com a minha vida, a vida dos outros, enfim, mas e eu não tenho certeza de nada, mas ao mesmo tempo eu uso a geometria, justamente porque eu não tenho certeza de nada. Então é absolutamente lógico do ponto de vista filosófico o que você está falando, não é algo ilógico. Porque o uso da geometria, usando uma citação que você fez na primeira fala, eu tenho necessidade de lidar com uma certa ordem. Eu no ateliê eu sou muito disciplinado, eu tenho hora para sair e hora para entrar, todo dia. E tenho 2 assistentes diretos no ateliê que assim, cara, não tem nada, pode errar em tudo, só não erra no horário de chegar. Eu sou muito disciplinado, eu preciso dessa disciplina como um mínimo de ordenamento para produzir as tentativas que eu tenho que fazer diariamente em relação ao futuro, em relação ao porvir, em relação àquilo que eu não sei, né? Então a geometria ela é uma ferramenta para conduzir o pensamento sobre o trabalho, a respeito do trabalho, a respeito da produção, né? Mas eu não quero, eu preciso combater ela, né? Não, isso que você fala da qualidade da dúvida, isso talvez seja, se durante o processo criativo existe uma hierarquia de acontecimentos, isso que você falou, a qualidade da dúvida, é o principal problema. Porque no processo do trabalho, o que você faz no final das contas é ir tentando qualificar o conjunto das dúvidas que vão surgindo. Eu pego uma tela em branco. Isso um professor que tive no Parque Lage falava. De novo, como eu não vou fazer cortesia com o chapéu dos outros, mas tem mais de 30 anos. Charles Watson, o nome dele. Muito conhecido por alguns, assim, tal, tem uns projetos de educação. O Charles falava o seguinte, assim, nas aulas de pintura: se você tem uma tela em branco, você tem um problema, que é a tela em branco. Você pega e dá uma pincelada de vermelho, por exemplo, agora você tem 2 problemas. E aí ele falava assim, e depois que você tem o vermelho e a tela em branco, aí você sente necessidade de fazer uma linha azul. Agora você tem 3 problemas. E por aí vai. Então, assim, dá qualidade à dúvida, porque o trabalho, ele é assim, você começa, quer dizer, porra, não é assim, eu não começo do nada. Eu começo no mínimo com 35 anos de trabalho diário, né? Quando eu vou para uma próxima tela, eu estou carregando 35 anos de ateliê e de atividade para a próxima tela. Mas eu vou sabendo mais ou menos como eu quero começar, mas não sabendo como eu vou terminar, porque eu vou dar aquilo como pronto na medida em que eu, em algum momento, terei julgado, em algum momento julgarei que terei conferido qualidade a um determinado conjunto de dúvidas que foram emergindo no processo do trabalho, ontem, anteontem, no mês passado e no mês seguinte, quando eu vou provavelmente terminar aquele trabalho, ou não. Então, assim, dá qualidade à dúvida, que é qualidade o quê? Qualidade poética.
que, sendo subjetivo, obviamente está no plano da dúvida, porque você não pode afirmar, né? Eu, pelo menos, nunca afirmei, pô, esse meu trabalho é um trabalho bom. Eu nunca fiz isso na minha vida, nunca consegui fazer isso. O máximo que eu consigo é fazer assim, quando dou um trabalho como pronto, ou comparo um trabalho com outro, eu falo, pô, acho que eu confio mais nesse trabalho aqui do que naquele ali. E o que quer dizer confiar? Porque a grande qualidade de um trabalho, para mim, isso obviamente cada um tem. A maior qualidade que um trabalho pode carregar são as promessas do porvir. Eu acho que eu produzi um trabalho que guarda qualidade, segundo minha competência de julgar, quando eu percebo, espero que acertadamente e não equivocadamente, que ele guarda uma animação para o próximo trabalho. Ele abre-se para o próximo trabalho. Ele me faz confiar, ele me faz ter vontade de voltar ao ateliê no dia seguinte para recomeçar o trabalho, começar um outro, começar uma série nova, porque aquele trabalho eu dei como terminado, guardando qualidades no conjunto de dúvidas que ele... É você impregnar as dúvidas com qualidade, né? Eu tenho uma dúvida, falo, pô, isso aqui não está bom, vou corrigir. Aí jogo fora. Não, deixa eu insistir, deixa eu mudar isso aqui. Mudar esse peso aqui no plano, trazer esse plano mais para cá, esse peso mais para cá, mais para lá, hierarquizar e fazer essa ordenação de um determinado espaço, segundo o teu, né? Tuas habilidades, teu conhecimento, né? O teu conhecimento próprio sobre aquilo que você já fez, né? O conhecimento sobre aquilo que a história mostra, o conhecimento sobre aquilo que você conseguiu aferir, né, do mundo ao redor. Isso eu acho que essa é a grande preocupação, né? E não conseguindo impregnar de qualidade aquele conjunto de dúvidas, o trabalho deixa de existir, né? Morre, destrói, queima, incendeia aquele negócio e recomeça de alguma maneira em algum outro lugar. Então, assim, a dúvida, ela é o trabalho. E cabe a mim como artista e outros que eu conheço que têm um processo parecido, seguir tentando dar qualidade poética a aquele conjunto de dúvidas. Em algum momento... Porque esse conjunto de dúvidas é muito fácil da gente entender. O que são conjuntos de dúvidas? A ordenação espacial que eu estou fazendo, né? Uma relação de cor, uma relação de cores, né? Peso das cores, né? Gravidade das coisas, inversão de gravidade das cores, né? Ordenação geométrica do espaço, a falha do espaço, a consistência do espaço. Então, e isso de alguma maneira é exalar, né, uma lírica que afetará pelo menos uma pessoa, já vai estar bom. É mais ou menos isso. Bom, gente, obrigado, tá? Pela presença de todos, mais uma vez, nessa quinta-feira. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta-feira. É isso então, né? Obrigado pela presença de vocês.